Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Nesta manhã, como vamos participar da ceia do Senhor, esse foi o primeiro texto que me saltou aos olhos. É uma das passagens mais tremendas das Escrituras. É como um cântico que trata acerca de Cristo, Cordeiro de Deus, mostrando não apenas o seu sofrimento, mas também mostrando a sua exaltação. Nós vamos ler e fazer uma breve reflexão para podermos entregar os elementos da ceia do Senhor. A palavra do Senhor assim nos diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos, como a sua sorte, como sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Com essa passagem aberta, irmãos, meus irmãos, para uma breve reflexão. Esse texto parece ter sido escrito de uma forma
a nos transportar para a cena do Calvário. Tem passagens das Escrituras que quando você lê, parece que você está contemplando aquilo que está ali escrito de uma forma viva. De fato, toda a palavra de Deus ela é viva. Mas tem aquelas passagens que parece saltar, né, do livro para os nossos olhos e descer para o coração. Esse é um daqueles textos do Antigo Testamento, um clássico, que retrata, nos mostra claramente a mensagem do Evangelho de Cristo. O texto mostra inicialmente a sua humilhação. Diz o texto que ele era desprezado, no versículo 3, e no 2 que ele tinha vindo de uma terra seca. A humilhação de Cristo está declarada aqui nessa passagem das Escrituras. Todos sabendo que ele é o próprio Deus. E sendo Deus, não julgou isso com usurpação, mas humilhou-se. O Cordeiro de Deus humilhou-se, assumindo a forma humana e tornando-se um servo. Isso fala de humilhação. O servo não recebia, né, qualquer recompensa pelo seu serviço quando escravo. Ele veio, meus amados irmãos, e nesta condição se entregou por cada um de nós, como um inocente que assumiu as nossas culpas. A cruz, todo esse sofrimento aí, era para mim, era para todos aqueles pecadores pelos quais ele intercedeu. Ele fez um serviço expiatório na cruz, uma expiação vicária, ou seja, em favor de outros. Então foi o inocente pelo culpado. Quando você sofre por algo que você de fato é culpado, dá para entender melhor. Mas quando você sofre por algo que você não cometeu, é algo tremendamente humilhante. E ninguém foi mais humilhado do que o Senhor Jesus Cristo. Então, ele foi desprezado e rejeitado. Não deram qualquer valor a ele, meus amados irmãos. Foi trocado por 30 moedas de prata. Tendo sido assim, não apenas desprezado, mas depreciado. Foi grande a humilhação do nosso Salvador, conforme nós encontramos aqui nessa parte das Escrituras. No versículo 4, está escrito que ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Então, aqui está a mensagem do Evangelho. Ele tomou sobre si. Nós recentemente estivemos lendo o Pentateuco e vimos como era a cultura, como era o processo para que os pecadores pudessem ser perdoados. Havia um cordeiro escolhido, cordeiro limpo, cordeiro sem mancha, um cordeiro que simbolizava o Filho de Deus que viria posteriormente para ser sacrificado pelos nossos pecados. Mas antes, o pecador tinha que oferecer algo, né? Então ele oferecia um cordeiro em seu lugar, porque ele mesmo não podia ter, por nenhuma condição, os seus pecados perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo Cordeiro. Começamos o culto nesta manhã, tanto lendo nos capítulos 4, 5 e 7 de Apocalipse, textos que falam da morte e da exaltação do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse, pelo menos 30 vezes, você vai ler
expressão, esse vocábulo cordeiro, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele tomou sobre si. O pecador, quando trazia até o átrio, a única parte que ele poderia adentrar no templo, no tabernáculo, era levando aquele animal para fazer a expiação pelos pecados dele, de sua família. Ele ali colocava a mão sobre a cabeça do animal, fazia a confissão, e a partir daquele lugar ele retornava e assumia a partir dali os sacerdotes para fazer o seu trabalho. Então Cristo, não é? Ele tomou sobre si os nossos pecados. Aquele cordeiro representava a Cristo, e ele levou sobre si esses pecados, essas dores. Pedro vai dizer claramente que essas enfermidades devem ser entendidas do ponto de vista espiritual, os nossos pecados. E, embora tudo aquilo que de bom Deus pode nos dar, incluindo nisso a cura de nossas doenças também, quando Ele assim o quer, tudo isso vem por meio de Cristo Jesus. Nós lemos no momento de intercessão, nesta manhã, que o Senhor não nos negará bem algum. Ele não poupou nem o seu próprio Filho. E Jesus Cristo, hoje assentado à direita do Pai, está como nosso intercessor. E tudo quanto nós necessitamos, segundo a vontade dEle, Ele nos dá por meio da intercessão do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, Ele foi humilhado e Ele foi para a cruz ser ferido fortemente. O texto diz que, no versículo 5, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O corpo de Cristo foi traspassado, pelo menos em 3 lugares, não é? As suas mãos foram traspassadas por pregos, e os seus pés também. E uma lança o penetrou profundamente. Então, tudo isso foi pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E como ele enfrentou tudo isso? Nós, quase nada acontece e já estamos murmurando, já estamos lamuriando, já estamos chorando, já estamos reclamando. Mas diante de toda essa humilhação e de todo esse sofrimento, qual foi o comportamento de Nosso Senhor? Veja o que diz aí a partir do versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi assim, determinado para a cruz. Ele foi resignado, ele foi sem qualquer temor. Ele foi firme naquele momento. O texto diz que ele não abriu a sua boca. Ele tinha se humilhado. Um servo, um escravo, não tinha direito de reclamar ao seu senhor o porquê estava fazendo assim, permitindo assim. Não, tinha que ficar calado. E assim ficou o Senhor Jesus Cristo. Ele passou por 6 julgamentos, 3 religiosos e 3 políticos, o Senhor Jesus Cristo. Esteve 2 vezes diante de Pilatos, esteve uma vez diante de Herodes, e diante do Sinédrio também 3 vezes. Então, ele enfrentou aquela situação com muita tranquilidade. Um réu sendo condenado e reconhecendo ser injusto a condenação, os seus advogados poderão recorrer da sentença.
porque entende que aquilo não está sendo justo. Jesus foi totalmente injustiçado no seu julgamento. Ele não tinha culpa alguma. Ele pagou por aquilo que ele não cometeu. Mas ele não quis reclamar, ele não quis pedir um outro julgamento, não. Ele aceitou, porque sabia também que isso era o propósito, estava dentro do decreto do Pai. Nós temos pregado aqui em Atos recentemente, lá no capítulo 2, nós vimos que o Filho de Deus foi entregue conforme o decreto, a presciência de Deus Pai. Por isso, ele humildemente aceitou o sofrimento, ele humildemente foi determinado, foi resignado e não reclamou e aceitou completamente. Mas depois de tudo isso, saltando para o versículo 10, o texto diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse texto conclui dizendo que ele ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. Ele veio, ele sofreu, ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. O verso 10 diz que ele prolongará os seus dias. E o fruto do seu trabalho, ele verá. Os eleitos pelos quais ele intercedeu lá na cruz. O texto diz claramente, verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, não é a todos, mas a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque o trabalho que foi feito foi realmente um trabalho, como diz o texto, penoso. A morte de Cristo foi uma morte horrível. Quando você lê nos evangelhos as narrativas sobre a morte do Senhor e vê também a descrição que temos aqui em Isaías 53, o que Paulo diz na carta aos Gálatas: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi uma morte de fato cruel, terrível. Era para nós, pecadores. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele fez uma expiação vicária em nosso favor. E ele apagou as nossas transgressões. Isso que ele fez propiciando os nossos pecados. Por meio do seu sangue, nós temos a purificação dos nossos pecados. No momento de confissão desta manhã, foi lido 1 de João 1,7. João diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, ele ficará satisfeito, meus irmãos, porque cumpriu a vontade do Pai. Satisfez a exigência da lei. A lei determinava que o culpado tinha que ser penalizado. Deus nos penalizou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que morrer. Mas Cristo tomou sobre si os nossos pecados e os cravou na cruz. E é disso que vamos lembrar nesse instante. Eu convido a igreja a nos unirmos diante da mesa do Senhor para participarmos do pão e do cálice. Elementos que simbolizam, não é, o sacrifício do nosso Deus. Ele que disse: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Nós convocamos a igreja nesse instante a essa participação. Chamamos o corpo diaconal para nos auxiliar neste momento.